Olá, leitores e leitoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse grande ensaio, nem tanto, do Tolkien sobre contos de fadas. E nessa edição, além do ensaio, a gente também tem um pequeno conto que é chamado Folha de Migalha, foi publicado em 1947, mas o ensaio em si foi publicado em 1938 e é justamente dele que a gente vai falar nesse vídeo. Caso você seja um Tolkiano igual a eu, vou deixar no box de descrição desse vídeo uma playlist de outros livros que eu comentei desse autor aqui nesse canal. Bom, pessoal, para quem ainda não sabe, Tolkien era professor de anglo-saxão e literatura clássica e, além disso, ele era um filólogo. Então é óbvio que, como um bom filólogo, ele vai iniciar o seu ensaio procurando a etimologia da palavra. Então, no início do ensaio, ele vai falar que contos de fadas pode ter três significados. Ou é uma história que fala sobre seres diminutos, que são as fadas, e isso restringe bastante o que é conto de fadas, porque a gente sabe que existem contos de fadas que não tem necessariamente uma fada, ou os contos podem ser coisas que não são verdades, ou seja, podem ser mentiras, só que isso abrange bastante coisa, porque a gente sabe que existe muita coisa, por exemplo, no meio ficcional da literatura, que não é verdade, mas que também não é conto de fada. E o último termo, que é o termo que ele vai utilizar no ensaio dele, são histórias que se passam no Reino Encantado. E o que seria esse Reino Encantado? O Reino Encantado, basicamente, é onde a fantasia reina, e não necessariamente a gente vai precisar de seres diminutos como as fadas para poder ter um conto de fada. Se a sua história já se passa nesse Reino Encantado, a gente está falando de um conto de fada. Só que Tolkien ele vai tirar três categorias desses contos de fadas, que seriam então as fábulas, como por exemplo a Lebre e a Tartaruga, histórias que são baseadas no sonho, como por exemplo as histórias da Alice no Mundo das Maravilhas, e essas viagens fantásticas, como por exemplo as viagens de Gulliver. De acordo com Tolkien, essas histórias não ratificam a existência dos reinos encantados, logo, eles não podem se encaixar como contos de fadas. E para quem é da área de linguística, vai se encantar também por esse ensaio, porque Tolkien ele fala que a mitologia e a linguagem é tipo a história do ovo da galinha. A gente não sabe quem primeiro surgiu, porque existem muitos debates no meio acadêmico que citam essa relação entre a linguagem e a mitologia. E como então o Reino Encantado ele tem essa pegada mitológica, ele traz então dentro desse caldeirão de histórias, que eu vou falar um pouco melhor dessa ideia daqui a pouco, os contos de fadas têm bastante influências dos mitos. Haja vista que os mitos eles têm essa pegada de inverter a realidade. E retomando a ideia do caldeirão de histórias, basicamente Tolkien ele fala que as histórias todas já feitas basicamente estão dentro de um caldeirão, porque as histórias se influenciam. E com o passar do tempo a gente pode perceber que essa influência, ela realmente aparece nas histórias. Então, um dos clássicos exemplos é os próprios contos de fadas, que tem essa influência da mitologia. Não só os contos de fadas foram influenciados pela mitologia, mas a gente tem diversas histórias que se baseiam então em grandes viagens que, querendo ou não, foram influenciadas pela história de Odisseu. Também tem um vídeo aqui no canal, tá? Da Odisseia. Caso vocês queiram conferir, o vídeo tá aqui linkado nos cards. Tolkien afirma também no seu ensaio que os contos de fadas não são necessariamente específicos para crianças. Os contos de fadas possuem elementos que servem mais para os adultos do que para as próprias crianças. E um desses exemplos é a recuperação, que o Tolkien afirma no seu livro. A recuperação seria basicamente a gente recuperar aquele olhar infantil que a gente acaba perdendo na fase da adolescência barra adulto. E esse olhar está muito mais relacionado com a questão da novidade. Os contos de fadas nos proporcionam olhar o mundo de uma forma que a gente não via antes. Então a recuperação desse olhar um tanto quanto infantil é proporcionado pelos contos de fadas para os adultos. Além disso, a gente pode encontrar o escape, que é um dos outros elementos que o Tolkien nos apresenta no ensaio. E aqui a gente não deve confundir aquela ideia do escapismo, por exemplo, dos românticos que tentavam fugir dos seus problemas, mas o escape aqui é simplesmente da gente poder entrar em um novo mundo e aprender novas coisas nesse novo mundo. E para finalizar, um outro elemento que é bastante interessante é o consolo. Os contos de fadas eles acabam nos consolando através da eucatástrofe. A eucatástrofe é basicamente o neologismo que o Tolkien faz da descatástrofe. Nossa, que palavra difícil. E a descatástrofe é aquilo que a gente já conhece, por exemplo, nas tragédias gregas, que é a gente ter, por exemplo, um herói que tá ganhando sucesso e de repente, puf, cai no desastre. A eucatástrofe ela vai funcionar ao contrário, ou seja, a gente tá caindo no desastre e puf, a gente se eleva. E interessante que é nessa parte do ensaio que ele vai fazer uma comparação que assim eu achei fenomenal com os evangelhos, porque querendo ou não, os evangelhos são o grande exemplo da eucatástrofe. A gente tem toda aquela peregrinação no caminho do Calvário e aí a gente tem a ressurreição de Cristo.
Então, muitas pessoas que confundem aqueles finais que o Tolkien dá, por exemplo, tanto pro Hobbit ou então pro Senhor dos Anéis, que as águias aparecem, salva a pátria, não confunda aquilo com Deus Ex Machina, tá bom? Ele não quer dar um final simples e fácil. Ele fez os seus personagens chegarem nos limites deles e a única possibilidade daquele momento seria, então, a catástrofe, essa salvação repentina. E óbvio que o Tolkien vai falar que todos esses elementos estão misturados com a fantasia, que, querendo ou não, é um elemento que está muito presente nos contos de fadas. Então não pense que você vai fugir daquele conceito de mundo fantástico aqui nesse ensaio não, tá bom? E para finalizar aqui o nosso vídeo, Tolkien ele traz um outro conceito, uma outra ideia muito interessante, que é a questão do mundo secundário, então da subcriação. O mundo secundário seria então aquele mundo que o artista cria. Haja vista que o artista é um subcriador, e a gente tem que lembrar que, por Tolkien ser um cristão, ele acreditava muito na ideia de que Deus era o criador e o único criador de tudo. Então tudo que o criador fez são criações. E tudo que as criações criam são subcriações. Então o artista, por ser uma criação do criador, ele subcria. Vocês não entenderam? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus próximos vídeos, dar um like para poder ajudar na divulgação do canal. E o mais importante de tudo, mande esse vídeo para algum dos seus amigos que seja leitor. Talvez o meu conteúdo agrade ele. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!